Nós fazemos parte do grupo de estudos da EAB, da Escolinha de Arte do Brasil, e nós já estamos nos reunindo nesse ano, né, da pandemia, desde maio. É isso mesmo, dia 19 de maio foi a primeira vez que a gente se reuniu. Nós estamos lendo livros, né? Foram textos que são referenciais teóricos da Escolinha de Arte do Brasil e que foram textos que eles vêm do pós-guerra, né? E a gente começou a ler esses textos pensando em retomar a memória da escolinha, mas não apenas, né? Pensando até de que forma que esses textos podem nos ajudar a repensar o ensino da arte nesse momento da pandemia, nesse ensino remoto, né? Como trazer para esse ensino remoto a educação criadora, uma perspectiva mais humana de educação, apesar desse modo remoto que está acontecendo atualmente, né? Então, nós estamos hoje fechando esse primeiro ciclo do grupo de estudos, porque nós pretendemos voltar num segundo momento com um formato mais prático, que a gente está experimentando hoje. Hoje nós vamos fazer alguma coisa de arte, alguma produção em desenho, em poesia, recitar, e vamos, ao mesmo tempo, relembrar desses textos que já foram lidos nesse primeiro ciclo de encontros, né? Nós lemos, em especial, 3 textos do Victor Loewenfeld, desse livro, né? Desenvolvimento da Capacidade Criadora e A Criança e Sua Arte. Foram textos que nortearam muito a forma como a escolinha lidava com o desenho infantil, né? Com a produção artística das crianças. O primeiro texto, né, foi sobre o tipo áptico e o tipo visual, porque o Loewenfeld ele fez pesquisas com alunos com deficiência visual e ele percebeu que os alunos que tinham baixa visão, alguns deles, ao modelar uma peça na argila, por exemplo, eles chegavam muito próximos, olhavam com a dificuldade mesmo, mas eles faziam questão de ver o que eles estavam fazendo. E outros que abriam mão da visão e faziam a modelagem sem olhar. E aí ele percebeu que existem tipos que são visuais e outros que são ápticos. E esses visuais existe também para nós, isso é para quem enxerga também, né? E aí ele faz várias considerações a respeito disso com o próprio ensino da arte, né? Porque dentro de uma sala de aula você tem alguns tipos visuais, mais visuais, e muitos que são mais ápticos, né? Dentro dessa linha. Nós lemos também sobre o outro livro do Loewenfeld, que fala sobre de que maneiras que a gente pode interferir no desenho da criança, na arte da criança, e o que não fazer para não atrapalhar a criança. Como é que você interfere de uma forma positiva no desenho da criança? Aí ele vai comentar, né, que a criança desenha a partir da própria experiência, né? Que a criança fala assim: eu não sei o que eu vou desenhar hoje, não tenho ideia, não sei, o que eu vou fazer? Né? E ele percebia que não era porque a criança não sabia copiar alguma coisa mimeticamente, mas que a criança estava assim, vazia de experiência naquele dia. Então, ele lembra alguma coisa que você fez ontem, onde você foi, né? Aí, a partir dessa conversa, a criança tinha ideias do que desenhar. E a gente leu também um autor que foi muito importante para a escolinha, que foi o John Dewey, justamente falando do que é a experiência, né? A arte como experiência. E nesse dia nós tivemos, que foi um dia diferente, que foi o professor Mário Orlando Favorito, que falou para a gente sobre o texto Arte como Experiência, do John Dewey. Bem, eu vou falar um pouquinho então. Acho que o Mário Orlando não sei se ele está ouvindo a gente, que você passou uma pergunta para ele agora, ele não respondeu. Uma questão assim que ficou em mim é que muito desse estudo, né? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com arte e educação, a gente tem como observar como que cada um como que cada um se expressa e como o ser humano é parte da natureza, né? É natureza, é também uma grande diversidade,
né? Então, assim, ninguém é igual a ninguém, ninguém compreende igual, ninguém tem uma forma de aprendizado igual. Então, o que fazem, né, esses estudiosos da, das infinitas naturezas humanas é se sensibilizar para que você consiga criar um ambiente criativo para os diferentes tipos de pessoas, para os diferentes tipos de aprendizado, para os diferentes tipos de expressão, de criatividade, né? Então, no primeiro texto, que fala da questão do áptico e do visual, né? Ele coloca bem que não é para hierarquizar, não é que um é mais inteligente ou mais capaz do que o outro, né? Mas é que nós, seres humanos, assim, ele inclusive ressalta que os extremos não são comuns, que todos nós temos aspectos ápticos e aspectos visuais, né? Nossa sociedade, nossa maneira de ver a arte, assim, hegemônica, tende a levar para uma questão visual. A gente é muito da questão da imagem, acho porque somos também essa coisa da mídia, da propaganda, né? Então a gente é muito invadido pelo visual, né? E o visual é super importante e fascinante, né? Tanto é que estamos aqui nessa tela conseguindo ter dados, né? De cada um, né? De tom de voz, de outros dados até, que não só o visual, né? Mas também auditivo e simbólico, enfim. Mas para saber que todo mundo tem tudo isso. E quando a gente trabalha com arte, a gente pode e deve, né? Ultrapassar o papel, ultrapassar a tela e chegar no corpo, e chegar nas emoções, e chegar também no papel, no potencial transformador que tem a imaginação, né? Eu não sei, essa semana passada eu li uma coisa, acho que era um meme, que diz assim: a imaginação pode mais do que o pensamento. E eu achei bonito, assim, me tocou, né? Porque a gente tem tantas vontades, tantos desejos que o mundo mude, se transforme, e às vezes é tudo tão racional e também tão estressante, porque justamente por a gente ter razão, por a gente ter ética, a gente vê o mundo contraditório e isso perturba a gente. Então, às vezes, a gente precisa imaginar, a gente precisa imaginar como seria diferente, né? E aí, não só imaginar pelo visual, também pelo visual, mas pela dança, pelo corpo, pelo ritmo, pela relação, pelo sentimento. E o educador, ele precisa ter essa sensibilidade, que aí vem o que a Leila falou também, que é como interferir ou como não interferir na arte da criança. Por que interferir e por que não interferir? E se interferir, como? Né? Então, a gente também tem uma tendência hegemônica de estar moldado com padrões de, de beleza, de formas, né? Com essas determinações. Então, perceber que nós humanos somos verdadeiras antenas parabólicas de percepção, de sensibilidade, de expressão, dá a condição da gente ser mais sensível nessa relação com o aluno, com a criança, com o estudante, com a pessoa, com o filho, com você mesmo, quando você está criando, né? Então, assim, a gente discutiu sobre o elogio, né? Que elogio, que observação fazer sobre a arte da criança, né? Se o nosso elogio é vazio, ai, que lindo, ai, você é lindo, maravilhoso, né? E, na verdade, a gente, às vezes, está até alimentando uma expectativa ou um tipo de ímpeto da criança querer fazer para agradar alguém, né? E a gente sabe que isso, sendo desenvolvido ao longo da vida, não, às vezes só traz sofrimento, né? Porque a arte não é isso. Não é para agradar ninguém, né? Muito menos a arte-educação, que busca ainda algo mais sensível, mais transformador, né? Educação através da arte, né? Pensar como que a educação toda pode ser criativa, pode ser artística, pode ser sensível. E aí é isso, pegando o gancho e jogando aqui um pouco das minhas reflexões para vocês. Passo a palavra para quem quiser continuar, se sentir inspirado.